O aroma de capim-limão e galanga, tão familiar dos seus dias de infância no Isan, desvaneceu-se no ar-condicionado e no brilho metálico do Instituto Real de Gastronomia Tailandesa. Anong sentiu um arrepio, não de frio, mas de uma intimidação que lhe apertava o peito. Bangkok era um monstro de vidro e aço, e este instituto, aninhado numa rua elegante de Sukhumvit, parecia o seu coração polido e impiedoso. As suas mãos, calejadas pelo trabalho na roça e marcadas por pequenas cicatrizes de faca dos seus primeiros experimentos culinários, apertavam a alça da mala gasta. Cada passo nos corredores imaculados, sob o olhar de retratos de chefes famosos, todos de pele clara e sorrisos confiantes, fazia sentir-se como uma papoula silvestre transplantada para um jardim de orquídeas raras. O primeiro dia de aulas foi um turbilhão de rostos novos, nomes estrangeiros para técnicas e equipamentos e a filosofia elitista do instituto, proferida por instrutores impecavelmente vestidos. Anong, com as suas roupas simples e o seu sotaque suave do Nordeste, sentia os olhares. Não eram hostis ainda, mas curiosos, avaliadores. E então viu-o. Cheyenne. A sua pele era do tom de marfim que as estrelas de Lacorne ostentavam, o cabelo preto cortado com precisão geométrica, o uniforme de chefe imaculado, adornado por um relógio que provavelmente custava mais do que a sua família ganhava num ano. Ele aproximou-se, um sorriso condescendente a brincar-lhe nos lábios. "Bem-vinda ao Instituto, Nong", disse ele. A palavra Nong, normalmente um termo carinhoso para alguém mais novo, soando como uma pequena alfinetada. "Ouvi dizer que temos uma bolsista este ano. Que pitoresco. Espero que consiga acompanhar o ritmo." O seu olhar percorreu Anong de cima a baixo, demorando-se um instante na sua pele morena. Alguns alunos próximos riram discretamente. Anong sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas apenas murmurou um "Kop Kun Ka", obrigada, e baixou os olhos. Num canto, Somchai, um instrutor assistente com óculos e uma expressão permanentemente cansada, observava a interação. Não disse nada, apenas ajustou os óculos no nariz e continuou a organizar os seus papéis. A primeira aula prática foi na cozinha principal, um santuário de aço inoxidável brilhante e calor pulsante. Anong, apesar do nervosismo, sentiu uma centelha de familiaridade. As facas, os ingredientes, o desafio de transformar matéria-prima em algo delicioso. Ela demonstrou uma destreza natural ao cortar legumes, os seus movimentos fluidos e precisos. O chefe principal, um francês imponente, até acenou com aprovação. Mas Cheyenne, trabalhando na bancada ao lado, não perdeu a oportunidade. "Técnica interessante, Nong", comentou ele, autossuficiente para ser ouvido. "Muito rústica, quase como se estivesse a preparar comida para os búfalos no campo." Mais uma vez, risos abafados. Anong cerrou os dentes, concentrando-se no seu trabalho, o cheiro a manjericão fresco a lutar contra o perfume caro de Cheyenne. A batalha silenciosa tinha começado. Nas semanas seguintes, a vida de Anong no instituto tornou-se um delicado equilíbrio entre a absorção ávida de conhecimento e a constante vigilância contra as investidas de Cheyenne. Ele parecia ter feito dela o seu projeto pessoal de humilhação. Numa avaliação menor, onde os alunos tinham de preparar um simples som tam, Anong sentiu o seu prato estranhamente picante. Tinha a certeza de ter usado a quantidade correta de malaguetas. O chefe repreendeu-a pela falta de equilíbrio e Cheyenne, que observava de perto, sorriu com um brilho malicioso nos olhos. Anong engoliu a injustiça, o medo de acusá-lo sem provas a paralisá-la. Somchai, como sempre, pareceu notar, mas a sua única reação foi um suspiro quase inaudível. A escalada do bullying era subtil, mas eficaz. Cheyenne espalhou o boato de que Anong, a rapariga da bolsa, estava a levar ingredientes para casa. Humilhou-a durante uma demonstração de técnicas francesas, questionando a sua pronúncia e insinuando que a sua falta de sofisticação era um embaraço para o instituto. Usava as suas conexões, provavelmente através da influência da sua família abastada, para que Anong ficasse com as tarefas mais ingratas na limpeza das cozinhas ou fosse deliberadamente excluída de projetos de grupo que poderiam dar-lhe visibilidade. Anong sentia-se cada vez mais isolada. As noites eram passadas debruçadas sobre livros, tentando memorizar termos e receitas, o seu pequeno quarto alugado num só e movimentado parecendo um refúgio e uma prisão. A saudade da sua aldeia, do cheiro da terra depois da chuva, da cozinha fumarenta da sua avó, apertava-lhe o coração. Mas a imagem do sacrifício dos seus pais para que ela pudesse estar ali, a centelha de esperança nos seus olhos quando se despediu, alimentava a sua resiliência.
Em segredo, nas raras horas vagas, ela cozinhava. Não os pratos complexos e delicados do currículo, mas a comida da sua alma. Guingamp com ervas frescas que encontrava em pequenos mercados locais, larb mou com o equilíbrio perfeito de sabores, cao niao, fumegante. Cozinhava com os olhos fechados por instantes, recordando os gestos da sua avó, o cheiro da lenha a queimar. Eram esses momentos que a reabasteciam. Por vezes, partilhava a sua comida com as senhoras da limpeza do instituto, cujos sorrisos agradecidos eram um bálsamo para a sua solidão. Houve vislumbres do seu talento que nem Cheyenne conseguia apagar. Um dia, um chefe convidado, um japonês renomado pela sua fusão asiática, provou um caldo que Anong preparara como base para uma sopa. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente. Subarashi, murmurou ele. Profundidade, complexidade. Cheyenne, que tentara monopolizar a atenção do chefe, ficou lívido. Noutra ocasião, Somchai, provando um pequeno bolinho de arroz que Anong fizera com sobras, comentou: Isto tem sabor a casa, autêntico. O elogio discreto de Somchai deu a Anong uma pequena chama de esperança. O conflito interno de Somchai era palpável para quem observasse com atenção. Via a dedicação de Anong, a sua habilidade inata, e via a crueldade calculada de Cheyenne. Por vezes, Anong apanhava-o a observá-la com uma expressão indecifrável. Uma vez, quando ela lutava com uma técnica de empratamento particularmente difícil, ele aproximou-se e, sem dizer uma palavra sobre Cheyenne, deu-lhe uma dica técnica precisa que a ajudou imenso. Foi um pequeno gesto, mas significou o mundo para Anong. Então a notícia chegou. A grande competição anual de culinária do Instituto. O tema, o futuro da culinária tailandesa. O prêmio, um estágio cobiçado num restaurante com estrela Michelin em Singapura e o prestigioso troféu Crisântemo Dourado. A pressão na escola atingiu níveis estratosféricos. Cheyenne, com a sua arrogância habitual, declarou aos seus acólitos que a vitória já era sua. É uma formalidade, disse ele com um olhar enviesado para Anong. Certas pessoas deviam saber o seu lugar e nem sequer tentar. Para Anong, a competição não era sobre fama ou mesmo sobre o prémio. Era a sua única hipótese. A sua única hipótese de provar, não apenas aos outros, mas a si mesma, que ela pertencia ali, que o seu talento era real, que a cor da sua pele e a sua origem humilde não definiam seu valor. O cheiro a capim-limão e galanga da sua infância parecia chamá-la, sussurrando receitas de coragem e esperança. Ela iria lutar com as armas que tinha, a sua herança, a sua paixão e a sua alma Isan. O dia da competição amanheceu com um céu cinzento sobre Bangkok, o ar pesado de umidade e expectativa. A cozinha principal do instituto fervilhava. O brilho frio do aço inoxidável refletia os rostos tensos dos competidores. Juízes importantes, figuras imponentes do mundo da gastronomia tailandesa e internacional, sentavam-se a uma longa mesa, os seus semblantes sérios. Entre eles destacava-se o chefe Supachai, uma lenda viva, conhecido tanto pelo seu paladar infalível como pelas suas origens humildes numa vila piscatória do sul. Anong sentiu um nó no estômago ao reconhecê-lo. Ele era um dos seus heróis. Anong estava nervosa, mas uma estranha calma apossara-se dela. Tinha passado as últimas semanas a aperfeiçoar o seu prato, uma reinterpretação do Guingamp da sua avó, elevando os sabores rústicos do Isan com técnicas modernas que aprendera, mas mantendo a alma intacta. Era uma aposta arriscada, longe dos pratos de fusão elaborados que muitos esperariam. Cheyenne, na sua bancada imaculada, trabalhava com uma confiança teatral, os seus movimentos calculados para impressionar. O seu prato soube-se seria um mosaico de sabores reais, uma criação visualmente deslumbrante e tecnicamente complexa. A prova começou. O relógio na parede parecia acelerar a cada segundo. O calor dos fogões, o tilintar de panelas, os murmúrios tensos enchiam o ar. Anong concentrou-se, os seus movimentos tornando-se um balé preciso. O aroma das ervas frescas que ela própria trouxera de um mercado matinal começou a perfumar a sua estação. Um pequeno oásis de Isan no meio da sofisticação de Bangkok. Cheyenne, porém, não estava apenas a cozinhar. Os seus olhos astutos acompanhavam cada movimento de Anong. Ele esperou o momento certo, quando a azáfama na cozinha estava no auge, quando os instrutores estavam distraídos. Com a agilidade de uma cobra, aproximou-se da bancada de Anong, fingindo procurar um utensílio. Ninguém pareceu notar quando, num movimento rápido e dissimulado, ele trocou o pequeno recipiente de açúcar de palma refinado, essencial para o molho caramelizado que Anong ia usar para finalizar o seu prato, por um idêntico contendo sal grosso.
Um sorriso fugaz e malévolo cruzou-lhe os lábios antes de voltar à sua própria criação. Anong só descobriu a sabotagem no momento mais crítico. O seu caldo aromático estava reduzido na perfeição, os legumes cozidos al dente, a carne macia. Faltava apenas o toque final, o molho agridoce que equilibraria os sabores terrosos das ervas. Pegou no recipiente, o mesmo que usara para provar o açúcar mais cedo, e adicionou uma colher generosa ao molho que fervia suavemente. Provou. O seu rosto contorceu-se. Sal, um sabor horrível, metálico, que destruía toda a harmonia do prato. Pânico gelado apoderou-se dela. Olhou para o relógio. 15 minutos para o fim. Não havia tempo para recomeçar. Lágrimas de desespero brotaram-lhe nos olhos. Olhou para Cheyenne, que a observava com um ar de triunfo mal disfarçado. Foi nesse instante, no abismo do desespero, que uma imagem lhe veio à mente. A sua avó, na cozinha fumarenta, sorrindo enquanto transformava ingredientes simples em magia. Recordou-se de uma técnica que a avó usava quando o açúcar de palma acabava inesperadamente. Um xarope feito com um néctar de coqueiros jovens, recolhido antes do amanhecer, com um sabor subtil e complexo. Não tinha néctar de coqueiro ali, mas lembrou-se de ter visto na despensa comum algumas tâmaras secas que ninguém usava, descartadas por serem demasiado rústicas. Uma nova determinação acendeu-se nos seus olhos. Não ia desistir. Não ia dar a Cheyenne essa satisfação. Correu à despensa, agarrou as tâmaras e voltou à sua bancada. Com uma velocidade e precisão nascidas da urgência, picou as tâmaras. Ferveu-as rapidamente com um pouco de água e especiarias que tinha à mão. Um toque de gengibre, uma pitada de canela, criando um xarope espesso, aromático. Com uma velocidade e precisão nascidas da urgência, picou as tâmaras, ferveu-as rapidamente com um pouco de água e especiarias que tinha à mão, um toque de gengibre e uma pitada de canela, criando um xarope espesso. E era diferente do que planeara, mas era algo. Era a sua luta. A apresentação dos pratos começou. Cheyenne foi um dos primeiros. O seu mosaico de sabores reais era, de facto, uma obra de arte visual. Cada elemento era perfeito. A técnica irrepreensível. Os juízes provaram, acenaram, tomaram notas. Pareciam impressionados, embora o chefe Supachai mantivesse uma expressão neutra. Chegou a vez de Anong. Com as mãos a tremer ligeiramente, colocou o seu gaingome improvisado diante dos juízes. Visualmente não era tão espetacular como o de Cheyenne. Era mais simples, mais honesto. O aroma, no entanto, era complexo e convidativo. Este é o meu gaingome revisitado, disse ela, a voz um pouco embargada. Uma homenagem às minhas raízes no Izan, com um toque do que aprendi aqui. Os juízes provaram em silêncio. Anong prendeu a respiração. Observou o rosto do chefe Supachai. Ele provou uma colherada, depois outra. Fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma expressão intrigada no seu rosto. Interessante, disse ele, a sua voz grave a encher o silêncio. O caldo é excepcional, as ervas autênticas, mas há algo no molho, um sabor inesperado, quase como se um erro tivesse sido transformado em algo novo. Anong sentiu o coração afundar. Um erro. Mas o chefe Supachai continuou, dirigindo-se a ela. Não, Anong, pode descrever o molho que pretendia originalmente para este prato. Anong, com sinceridade, descreveu o delicado caramelo de açúcar de palma que tinha planeado. E por que a mudança para tâmara, se não me engano? Perguntou ele, o olhar penetrante. Foi então que Sonchai, que observara tudo em silêncio tenso, deu um passo à frente. Tinha estado a rever as gravações das câmaras de segurança da cozinha, uma precaução que o Instituto implementara após pequenos incidentes de desaparecimento de ingredientes no passado. Tinha visto algo. Chefe Supachai, com sua licença, disse Sonchai a voz firme, creio que posso ter uma informação relevante. Ele fez um sinal a um técnico e uma imagem apareceu num grande ecrã. A gravação da bancada de Anong e o movimento rápido e furtivo de Cheyenne a trocar os recipientes. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Cheyenne empalideceu, a sua arrogância a desmoronar-se como um castelo de cartas. O chefe Supachai olhou da gravação para Cheyenne, depois para Anong, cujo rosto estava molhado de lágrimas silenciosas. Mas agora, lágrimas de uma emoção diferente, uma mistura de choque e validação. Então, continuou o chefe Supachai, a sua voz agora cortante como uma lâmina, não foi apenas um erro transformado em algo novo. Foi talento a brilhar através de uma sabotagem. Ele voltou-se para Anong. A habilidade que demonstrou Nong ao improvisar sob tal pressão, ao criar este sabor único a partir do desastre. Isso é a marca de um verdadeiro chefe.
A sua capacidade de extrair a essência do Izan, mesmo quando seus ingredientes foram corrompidos, é extraordinária. O silêncio na sala era pesado. Cheyenne tentou balbuciar uma desculpa, mas a evidência era irrefutável. Os outros juízes olhavam para ele com uma mistura de desprezo e desapontamento. A repreensão pública de Cheyenne foi imediata e severa. Foi desqualificado da competição e o diretor do instituto anunciou uma investigação que resultaria, no mínimo, numa longa suspensão. A sua reputação, tão cuidadosamente construída sobre privilégio e arrogância, estava em ruínas. Os outros alunos, que antes riam das suas piadas cruéis ou bajulavam, agora desviavam o olhar. Anon não ganhou formalmente a competição naquele dia. O choque da revelação tornou uma decisão formal impossível no momento. Mas ela ganhou algo muito maior. Ganhou o respeito dos chefes, dos seus colegas sérios e, mais importante, de si mesma. O chefe Supachai aproximou-se dela após a confusão. "Nonganon", disse ele, com um raro sorriso. "A culinária tailandesa precisa de mais corações como o seu. Gostaria de lhe oferecer um estágio no meu restaurante em Phuket quando terminar o curso aqui. Se aceitar, claro." Lágrimas de gratidão escorreram pelo rosto de Anong. Ela aceitou, a voz embargada. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de Bangkok, o cheiro familiar de comida de rua já não lhe parecia tão distante do brilho do instituto. Sentia-se exausta, mas uma força nova e tranquila preenchia. Olhou para o seu reflexo numa montra. A mesma pele escura, as mesmas origens humildes. Mas agora havia um brilho diferente nos seus olhos. Um brilho de quem enfrentou o dragão e sobreviveu, não com uma espada, mas com a sua verdade e o seu talento. Sabia que o preconceito não desapareceria magicamente. O colorismo e o classismo estavam demasiado enraizados na sociedade. Mas ela provara a si mesma e a um pequeno canto do mundo que o valor de uma pessoa não é medido